Vendo as notícias nas últimas semanas ou no último século no Brasil, você pode ter chegado à conclusão que é melhor sair desse país e ir para algum lugar. Eis uma coisa, uma dica, um jeito de sair do Brasil que pouca gente sabe e não é tão complicado assim. E lá no fim do vídeo também eu quero falar sobre um jeito específico dos Estados Unidos que é bem pouco conhecido e se você qualifica pra ele é relativamente fácil, é só que não é tão comum qualificar pra ele, mas deixa pra lá. Qual que é o tema principal desse vídeo que eu quero te falar? É do visto de empreendedor. Pouquíssima gente sabe que isso existe. E assim, eu chuto que você provavelmente não sabia disso. Eu sei que algumas pessoas sabem e elas vão ficar tipo, óbvio. E é a sensação que eu tinha, até que eu conversei com, na última semana só, 2 empreendedores que eu admiro bastante, que têm bastante sucesso, que foram afetados pela coronacrise e que estão de saco cheio do Brasil, que eles estavam fazendo o erro que todo mundo faz, que é pensar em cidadania, e daí quando eu falei de visto para empreendedor, eles ficaram, ah é? Eu podia já ter vazado? Sim, querido. Sim, você poderia já. E uma coisa também que eu acho que é importante de falar é... Cara, não tem nada de errado em você ir embora, sabe? Porque eu acho que algumas pessoas têm essa coisa de, não, mas eu tenho que lutar pelo meu país e tentar defender, e daí eu tô desistindo e tudo mais. Não! Você não tem a menor obrigação, sabe? O que você deveria buscar é você ser feliz da forma que você julga isso, que você julga que você vai ser feliz, e cuidar das pessoas que você quer cuidar, entendeu? Se... esse país que você tá agora, especialmente se os políticos desse país se recusam a fazer isso pra você, tu não é obrigado, cara. Tu não é obrigado. Se você se sente num relacionamento abusivo, você pode ir embora. Você não é obrigado. Inclusive, eu tive muito essa sensação em 2014, quando eu pensei, não só eu acho que a direção do país tá completamente errada, eu tô financiando isso. Porque eu tinha uma empresa, e eu tô pagando imposto aqui, então eu tô ajudando esses caras a fazer tudo que eu acho que tá errado. Isso é revoltante. Então, sim, você pode ir. E eu acho que isso é muito saudável, porque isso não só leva as pessoas que gostam de liberdade pra países que têm liberdade, mas isso também é uma puta visão pra Brasil de, mano, te liga, para. Olha a desgraça que você tá fazendo, sabe? Eu acho que tinha que ter um relatório chegando na mesa de todos os deputados e senadores e presidente do Brasil e governadores, no mínimo uma vez por semestre, no mínimo, uma vez por semestre, com o número de pessoas que foi embora do Brasil. Dizendo, ó o que você tá fazendo. E seria muito maior se fosse mais fácil das pessoas saírem. Esse número de pessoas que saem do Brasil agora deve estar acho que uns 30, 40 mil por ano. Só não é 10 vezes maior porque é meio difícil. Porque se fosse fácil, assim, se a galera pudesse só escolher ir embora, meu filho, a população desse país ia cair assim uns 100 milhões de pessoas em, sei lá, 10 anos. Não ia ser alguma coisa horrível, assim. Mas, horrível não, mas enfim. Mas daí eu divaguei. Ok, vamos voltar pro visto do empreendedor. Qual é a pergunta que você precisa fazer? Eu consigo abrir e gerir uma empresa que gera um fluxo de caixa interessante e eu consigo comprovar para autoridades que eu tenho experiência e capacidade em gerir esse negócio? Note, ajuda muito se você de fato já é dono de um negócio similar ou basicamente igual a esses aqui no Brasil que você quer abrir em outro país. Mas se você tem experiência gerencial, diretor ou você tem experiência no negócio de maneira geral, isso já te ajuda. O argumento depende muito do país que você vai. De novo, você precisa ser capaz de convencer com um grau de confiança bom de que você consegue abrir e gerir uma empresa que vai gerar um fluxo de caixa interessante em algum novo país que você está indo. Então, mesmo que você nunca tenha gerido a sua empresa, que você nunca tenha sido proprietário de uma empresa, dá para você fazer isso sim. Quais países aceitam isso? Basicamente qualquer país que tem noção. Basicamente, qualquer país que tem noção tem um programa de visto de empreendedor. É só que eles não são muito usados, eles não são muito anunciados. Alguns países têm mais barreiras que outros e a dificuldade tende a subir conforme o quão bom é o país, certo? Então, por exemplo, você tem... Estados Unidos é difícil, são milhões de dólares, tem que gerar acho que 10 empregos, é um negócio complicado, assim... Alemanha, Reino Unido tem esses programas, mas é super complicado. A Austrália tem, mas que eu saiba, você tem que ser convidado, é um negócio assim. Mas daí você olha e fala, Polônia. Na Polônia, se você conseguir gerar caixa, um faturamento da sua empresa de 15 mil euros por ano, até porque se você não consegue gerar isso, como é que você vai se sustentar? Se você consegue isso, você consegue o seu visto de empreendedor e fica na Polônia. 15 mil euros por ano. Você consegue abrir uma empresa que fatura 15 mil euros por ano? Eu tava conversando com um amigo meu que ele é de marketing, sabe vender coisa pra caramba, eu tava falando, cara, você pode ir pra lá
E aí você tá na Europa, certo? Você pode sediar a empresa na Polônia, mas os teus clientes são Reino Unido, Inglaterra e Noruega. E daí? Você não precisa ter um cliente a 1.000 quilômetros de distância de você, dane-se. Você só precisa ter empresa lá e gerar o faturamento lá. Você consegue fazer vendas, você consegue atender clientes, empresas, etc., fazer a parte de vendas digital, marketing, tudo deles aí de lá? Sim. Você podia estar lá já, inclusive. Tem que fazer toda a papelada, é um pouco complicado, por isso que eu falei que não é tão difícil assim. Não é como se você fosse só descer lá no aeroporto e falar, bicho, vou abrir o CNPJ e acabou. Não, é um pouco mais complicado que isso. Cada país vai ter a sua burocracia, eu não quero entrar no vídeo aqui em cada nuance de cada país e tudo mais. Um dia, se eu tiver uma empresa que ajuda as pessoas a fazer isso, talvez eu faça isso. Inclusive, eu podia acoplar isso com uma empresa onde brasileiros investem na pessoa, e daí ela vai levar o dinheiro lá e abrir a empresa dela, então não só essa pessoa consegue sair do país, mas os brasileiros conseguem ter um fluxo de caixa, né? Eu tenho um investimento com retorno. Pô, bicho, fica legal essa ideia. É uma ideia massa, porque daí você, mesmo quem não consegue sair do país, está exposto a não tá no Brasil. Anota. Eu tô dando esse exemplo aqui da Polônia, mas, por exemplo, Portugal tem um visto relativamente similar, que é por aí esse valor. Claro, para você gerir uma empresa, você vai precisar colocar um pouco mais de capital para abrir. Você consegue abrir, acho que com 5.000 euros, mas você vai precisar um pouco mais, você não vai rodar só uma empresa com isso. Mas assim, não é como se você precisasse de R$500 mil, R$1 milhão, R$5 milhões para fazer isso. Dá para você encontrar esses fundos, dá para você economizar por 1 ano ou 2, quem sabe, e lá, dependendo das economias que você tem, isso é possível. Não é, assim, eu não tô querendo dizer que isso aqui é uma coisa para todo mundo, todo mundo vazou. Mas se você consegue gerir uma empresa, se você consegue demonstrar isso, se você tem algum caixa disponível, essa é uma possibilidade que está na sua mesa sim. Aí é uma questão de escolher o país e ver a barreira, ver as dificuldades e ver o que você quer do país que está oferecendo ali para você. Se você quiser um país melhorzão, você vai ter que pagar mais. Por exemplo, a Nova Zelândia tem um programa de investimento um programa de residência por empreendedorismo. E note, eu tô falando de residência, que residência é o direito de você ficar no país. Você não tem cidadania, você não tem o passaporte. O que significa que você não tem o direito de votar. É basicamente isso. Se você tem residência, você tem acesso a quase tudo que o país oferece. Só que é muito mais fácil dela ser tirada de você. A cidadania é muito difícil de tirar de você. Essas são as diferenças principais. Mas é que a galera encrasqueta com cidadania. Meu, esquece esse negócio. Mas ó, Nova Zelândia. Você consegue o visto de residente temporário como empreendedor se você conseguir investir $100 mil neozelandeses, o que aqui no Brasil dá uns 350 mil reais, certo? Você vai ter que gerar alguns empregos, tem todo um sistema de pontuação lá, então fica melhor se você abrir uma empresa fora de Auckland, mas enfim, é um pouquinho mais difícil, mas assim, é a Nova Zelândia, certo? A gente não tá falando, por exemplo, da Lituânia. A Lituânia tem um programa de visto de startup. Se você tem uma startup, você consegue ir lá pra Lituânia. E eu acho que os critérios deles são um pouco mais abertos. Eu sei que o critério de o que uma startup na Irlanda é basicamente uma festa gigantesca. Se você quiser falar que você tem uma empresa, você é fotógrafo, tem uma startup de fotografia, você consegue. Porque eu falo isso porque eu tava conversando com o pessoal de imigração de trabalho e vistos desse tipo na Estônia, quando eu tava lá. E eles estavam falando, não, aqui a gente exige que de fato seja uma startup. Que todo ano tem uns 30, 50 pessoas aí que tentam abrir um restaurante, um carrinho de cachorro quente e dizer que é uma startup para conseguir esse visto. Simpatizamos com a ideia dele de vir para cá e tudo mais, obrigado pelo sentimento, mas não vai rolar, querido. Você tem que ter uma startup de verdade. Agora, na Lituânia, eu acho que os critérios são mais baixos. E eu sei que algumas pessoas podem falar, mas Lituânia é bom, também você pode ficar no Brasil, né? É uma opção. Né? Você pode começar a andar os degraus de uma escada ou você pode bater o pé e falar, bom, só sai se for para ir pro Canadá. Bom, também vai ficar esperando, né? Porque uma coisa importante de você se perguntar é qual país que precisa de você. Quanto melhor o país tiver, mais ele vai se fazer de difícil. Mas vai falar, não, eu só quero trazer os milionários, não sei o quê. Se você tem pequenos investimentos, se você tem uma empresa, ainda uma ideia, uma coisa que você vai formar ainda, nós vai ter que conversar com os países um pouco menores, alguns países que as pessoas às vezes até têm dificuldade de encontrar no mapa, mas que são muito bons e pouca gente sabe, como por exemplo Montenegro. Montenegro tá ali do lado de Kosovo, Albânia, Croácia, Sérvia, se situou. Montenegro tem vários vistos diferentes, inclusive eles sacaram isso. Eles são um dos países que sacaram que, tipo, mano, vamos começar a tratar o pessoal mais como cliente mesmo, porque assim, ninguém precisa de Montenegro, né? Se a gente ficar se fazendo de difícil, o pessoal vai embora.
Eles, inclusive, têm cidadania por investimento, que é relativamente fácil de você conseguir. A Geórgia também tem isso, tem uma cidadania por investimento, acho que R$500 mil, se você consegue comprar imóveis lá. E conseguir já, acho que residência permanente no mínimo e um caminho para cidadania, mas daí é um pouco mais técnico, eu tô falando aqui de empreendedorismo. Agora, se você abre uma empresa em Montenegro e se contrata dentro dela, é importante dizer isso porque eles deixam isso claro. Você não pode só abrir uma empresa e fazer nada, certo? Porque algumas pessoas tentam fazer isso. Mas se você abrir uma empresa e se contratar para dentro dela e trabalhar full time nela, isso configura um visto de residência permanente. Você pode vir para cá. E você tá a uma viazinha de papel de distância da Itália. Não que a Itália seja exatamente um grande exemplo de boom econômico agora, mas você tá logo ali da União Europeia e Montenegro tá fazendo um esforço bem grande para entrar na União Europeia. Pode ser que ainda demore mais uns 5, 10 anos, vai, mas pensa que você tá comprando uma ação na baixa, entendeu? Você tá olhando e vendo, isso aqui vai, isso aqui vai. Os caras têm a mentalidade certa de tratar empreendedor como um tipo de cliente, vão abrir um negócio, tem muito mais liberdade de mercado, vamos tentar entrar na União Europeia para ter mais acesso ao mercado aqui e tudo mais. Tem minhas críticas à União Europeia? Várias, mas para um país pequeno como esses vale a pena. Mas olha, esse bagulho vai subir, compra enquanto tá barato. Especialmente se você tá ainda no começo da tua vida, está solteiro, etc, não tem ninguém na tua vida que é tua responsabilidade e tudo mais. É uma ideia pra você arriscar. E também, assim, tem turismo lá, não é como se fosse um pedaço de terra no meio do nada, que não serve pra porcaria nenhuma. É um lugar turístico muito bonito. Mas enfim, acho que você já pegou a ideia, né? É só bater o Google lá, Entrepreneur Visa e o nome do país. Bota lá, Romênia, Bulgária. Né? Vamos ver o que tem aqui. Hungria, Croácia, Sérvia, Montenegro, vamos lendo, Polônia. Não vai botar lá a Alemanha, o Canadá, o Reino Unido, não perca seu tempo. O requerimento vai sair lá em cima. Mas bota lá, Tailândia. O que os caras querem? Tailândia é um pouco chatinho. Nova Zelândia, o que tá acontecendo aqui? Não, pera, vamos ver o sistema aqui. Escuta, o que eu preciso fazer aqui? Começa a brincar com isso e você vai ver que você tem muito mais alternativas do que você imagina, cara. Essas duas pessoas que eu conversei essa semana, os dois poderiam ir pra Nova Zelândia. Os dois tinham a capacidade de fazer isso. Não, pera, eu vendo empresa aqui, liquida parado, beleza. Vende as minhas propriedades que eu tenho aqui, bota como investimento lá, entra lá, beleza, eu vou gerir basicamente o negócio que eu tinha aqui lá, tem que ter umas adaptações pra cultura e tudo mais, ok, vai ser um pouco difícil, não vai chegar todo mundo voando, mas, basicamente é um problema de papelada aqui, de criar coragem, e de vender as paradas aqui no Brasil também, que vai ser um pouquinho complicado, porque a situação do país, mas enfim. Mas é uma questão basicamente de passar no vitrine, certo? Você vai ver várias coisas que é meio, não sei, até que é uma que você olha e fala, cara, mas, legal, né? Encaixa. Vamos ver. Demora um pouquinho, mas eu já fiz esse processo bastante. Eu tenho a lista de países que eu iria. Alguns deles foram citados aqui nesse vídeo, mas é uma coisa que é bem possível. E o que eu acho que pode ser uma tendência, que eu gostaria muito que fosse uma tendência, é mais países sacarem isso. Mais países falarem, mas escuta, olha, tá bom assim, eu sou Colômbia, eu não sou tudo isso, tá bom. Mas certamente algum pessoal do Suriname, Guiana, das ilhas aqui, da América Central, vai querer abrir umas empresas aqui. Bom, eu preciso que tenha gente gerando emprego, eu preciso que tenha gente aqui empreendendo. Então, se os caras querem vir pra cá, beleza. Vai ter alguém que vai querer o que eu vendo. Eu não sou os Estados Unidos, mas se eu sou, digamos, sei lá, uma Bulgária, vai ter um pessoal ali da Rússia que pode estar interessado, vai ter alguns pessoal ali dos Balcãs que vão estar interessados, porque eu tô dentro da União Europeia, eles não, escuta, eu posso servir de degrau para alguém. Eu gostaria muito que países começassem a sacar isso, porque isso simplesmente aumenta a competição por empreendedores no mundo. Mas bom, isso é só meu desejo, eu tenho pouca influência nisso, exceto que eu acho que seria legal se o Brasil fizesse isso. O Brasil podia fazer isso. Assim, não que o Brasil tenha muita coisa a oferecer, mas pelo menos, sei lá, a Argentina... Se a gente trouxer, passa a lei lá, se você trouxer 10 empreendedores, eles geram 10 empregos, são 10 pessoas que vão ganhar emprego, vão estar felizes da vida agora. Até porque se o cara conseguiu ser empreendedor na Argentina durante todo esse tempo, sei lá, nos últimos 20 anos, mano, o cara deve ser muito bom. Porque se ele tá sobrevivendo lá no inferno, ele vindo pra cá, ele vai falar, não, aqui não tá inferno, só tá quente, calma, relaxa. Sabe, a gente podia fazer isso também, e eu acho que você fazer isso também força você a se confrontar com, peraí, quantas pessoas querem de fato esse país? Quantas pessoas... ninguém tá querendo, deve ter alguma coisa errada, sabe? Acho uma daquelas coisas que força a realidade. Mas enfim, a última coisa é aquilo que eu falei lá no começo do vídeo, que é sobre um visto nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um visto... que é basicamente assim, você consegue provar que se você fosse para os Estados Unidos, você faria uma grande contribuição para a economia e desenvolvimento dos Estados Unidos? Isso é geralmente assim, eu tenho aqui uma renca de diploma, eu tenho muita experiência, eu tenho um negócio aqui, assim...
como eu falei, é um pouco difícil de você qualificar, sabe? Uma pessoa que tem um bar de sucesso conseguiria qualificar para vistos de empreendedor, mas nesse americano provavelmente não. Mas se você tem um currículo legal pra caramba e você consegue provar pros Estados Unidos que, mano, se você não deixar eu entrar nesse país que você é basicamente otário, você consegue um visto sim, ok? É muito, vamos checar o que dá, o que não dá, mas um link para uma empresa que faz isso, que é a Strobel America, vai estar aqui na descrição, você pode contatar eles. Mas enfim, por esse vídeo é isso, acho que já até alongou um pouco mais, a ideia era só abrir a tua cabeça pro fato que existe mais coisas para você sair do país do que só cidadania, porque é o que a galera encasqueta mais, e fazer você pensar um pouco, quem sabe ir numas vitrines aí e ver o que tem pelo mundo. Acho que seria interessante, e também assim, honestamente mesmo, eu acho que seria interessante se o número de pessoas saindo do Brasil disparasse pra fazer Brasília sacar que tem alguma coisa muito profundamente errada com isso, sabe? Acho que é aquele choque que faz o cara cair na real. Não sei se vai funcionar 100%, mas mal não faria pra ninguém, ok? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.